Polícia Federal afastou servidor investigado em esquema de fraude com mudas de laranja em Sergipe. Mandados foram cumpridos em Barra dos Coqueiros e também Boquim. Deixa eu chamar ela, vamos nessa. Vitória Costa ao vivo conosco, trazendo as informações agora. Vitória, queremos entender absolutamente tudo a respeito dessa história. Amiga, fique à vontade, conte para nós. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois essa é uma segunda fase da Operação Citrus. Lembrando que a primeira fase ocorreu ano passado, no mês de novembro. E essa operação tem esse nome, como você bem já trouxe aqui, porque ela também investiga compra irregular de mudas de laranja, essa fruta cítrica. E para a gente entender melhor essa operação, vamos conversar agora com o delegado Robert Nunes, ele que está aqui ao meu lado, que é da Polícia Federal. Primeiro, boa tarde. Já começa explicando o que aconteceu na manhã de hoje, durante essa fase da operação, essa segunda fase da operação. Então, no dia de hoje a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Citrus, que tinha por escopo, e tem por escopo, aprofundar as investigações, notadamente nos crimes de advocacia administrativa, corrupção e inclusive a coautoria na contrafação de documentos públicos que foram utilizados em defesa técnica de um cidadão que foi autuado pelo Ministério da Agricultura do Estado de Sergipe. Durante essa operação, durante essa segunda fase, foram cumpridos alguns mandados judiciais. Quais foram eles? Onde foi também? Durante as diligências da primeira fase da Operação Citrus, que tinha também por escopo a investigação do uso de documento falso na defesa, em um processo administrativo no âmbito do Ministério da Agricultura, surgiram dois nomes de agentes públicos que supostamente participaram da empreitada criminosa. Nesse sentido, as investigações e as diligências nessa fase têm por objetivo esclarecer até que ponto foram essas participações e comprovar os crimes que foram cometidos. Essa operação ela teve uma fase ano passado, outra agora. Dá para dizer que é uma operação que ainda terá novos desdobramentos? Na verdade, isso dependerá da análise que for feita de todo o material que foi apreendido. A depender de como as diligências vão se proceder, é possível que existam outros desdobramentos. E por fim, essa operação ela fala muito também sobre compra irregular, de frutas cítricas. O que é que define uma compra irregular? Por que isso seria um crime também? Na verdade, especificamente, a Polícia Federal ela foi chamada a atuar não propriamente pela venda irregular. Na verdade, ela foi chamada a atuar porque um dos infratores, ele, em sua defesa perante o procedimento administrativo no Ministério da Agricultura, utilizou de documentos falsos. Então, em síntese, o que ocorre é que produtos orgânicos, eles têm a sua venda, controlada por órgãos fiscalizadores, competentes para a sua fiscalização. No caso específico da laranja, existe legislação determinando que determinadas pessoas sejam autorizadas a vender essas mudas, pelo Ministério da Agricultura. A Indagro também participa dessa fiscalização a nível do Estado. E o que ocorreu, na verdade? O infrator comprou mudas de laranja de pessoas que não estavam autorizadas a vender. Foi autuado pelo Ministério da Agricultura e nesse procedimento administrativo ele utilizou de documentos falsos para esquentar essa aquisição. Vale dizer, e é muito bom registrar, que essa é uma função muito importante do Ministério da Agricultura, da própria Indagro. Por quê? Porque com o seu trabalho, o Ministério da Agricultura, ele acaba por tentar de forma muito forte prevenir a entrada de pragas, na citricultura sergipana, no caso específico, e também vale lembrar também, por reforço, que a importância, para a economia do Estado de Sergipe e da citricultura do nosso Estado, Então tem todo um problema aí para ser evitado.
Delegado, muito obrigada pelas informações. Nosso apresentador, Lucas Moura, também tem uma pergunta de lá do estúdio. Pode falar, Lucas. Vitória, até para que a gente possa trazer aqui a atualização completa, né? A primeira fase da Operação Citrus foi deflagrada em novembro do ano passado e, naquele momento, o objetivo da operação era justamente realizar diligências junto aos produtores que haviam apresentado esses laudos falsos, né, por assim dizer. O que eu queria entender é o seguinte: dessa vez o alvo foram servidores estaduais que contribuíram para o crime, né, já que se trata de um crime. O que eu quero entender é o seguinte: qual é a situação, nesse momento, do produtor que respondeu o processo administrativo com os documentos falsos? O produtor segue respondendo o processo ou o processo é só contra os servidores? Como é que está a situação? Perfeito, Lucas. Lucas perguntou qual a situação no momento do produtor, o produtor envolvido lá naquela primeira fase da operação, já que agora essa segunda fase tem relação com os servidores estaduais. A utilização de documentos falsos no âmbito do processo administrativo pode significar a conduta do artigo 304 do Código Penal brasileiro. Há também a possibilidade de um crime ambiental, entendeu? Então, nessa situação, a gente está investigando esses fatos e tentando comprovar a perpetração destes crimes. Inclusive, a depender do contexto probatório que foi amealhado, também uma possível corrupção ativa, tendo em vista que há sérias suspeitas de corrupção passiva por parte de um dos investigados, que é agente público. Muito obrigada, então, pelas informações. Lucas.